Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E hoje quem dá nome para nossa história é a nossa seguidora e membro do canal, Camila. Idade: 26 anos. Estudante. Vocês pediram sobre os barracos no Brás, então é barraco no Brás que vai ter. O único objetivo que eu tinha naquele lugar infernal era arrumar o meu celular, mas eu acabei conquistando algumas costelas quebradas. Eu podia ter escolhido qualquer outra loja, afinal você entra lá, tem um corredor com várias portinhas e todos aqueles árabes arrumam um celular, mas eu fui no Amud, porque ele era muito mais atencioso. Porque a Amud adorava chamar atenção. Ele ficava na frente da lojinha e antes de você questionar, ele já tinha a resposta para tudo que você precisava. Então você já estava meio metro daquela lojinha, ele já estava: celular, moça? Celular, senhora? Por que que nós arrumamos, limpamos, quebramos, sequestramos, fazemos tudo, né? Não preste atenção no que o Amud estava falando, e sim na tora do braço dele, já que ele estava com uma regata branca duvidosa da marca Nike. Ele não era sarado, tinha aquela barriguinha saliente que a gente gosta no homem. Eu pisquei, já estava com o celular sendo aberto por ele, chazinhos e docinhos, e ele falando em outros, porque ele arrumava aqui, havia aqui, e falava com outra pessoa em árabe no celular, que eu sei lá o que ele estava falando. Tudo isso por causa do meu namorado, ou melhor, ex-namorado, que em uma briga enlouquecedora pegou e tacou meu celular no chão, quebrou a tela com tudo. Graças a Deus e ao Amud, dizia que era só a tela o problema. A caneta numa orelha, o cigarro no outro e o sorriso com um dente de ouro, que eu tenho quase certeza que era bijuteria, Amud olhou para mim, quase que encerrando a avaliação e o orçamento, e disse: "Você quer almoçar, moça?" Eu não conhecia ele, eu ia falar não, mas não deu nem tempo. Na respiração para sair o N, já chegou uma mulher com hijab e 3 crianças catarrenta. Cada uma ela puxava por um braço e o outro vinha agarrado na canela dela. E ela só falava árabe. Ele olhou, começou a falar em árabe com ela também, e ali eu fiquei tentando entender, mesmo que eu ligasse a inteligência artificial, o Google Tradutor, o que é que fosse, eu não ia entender nada de tão rápido, alto e agressivo que os dois trocavam. Eu pensei, deve ser a mulher dele, né? Vou ficar quieta, vou sair de fininho, só peguei o orçamento e disse que voltava depois. No que eu falei que eu voltava depois, o Amud falou: não, não, senta aqui, pega uma água. Foi lá, resolveu o que ele tinha que resolver com a mulher e voltou para falar comigo de que o celular tinha que ficar mais ou menos uns 2 ou 3 dias e que depois eu poderia voltar para buscar. E ele não falava o preço. Eu falei: não, mas eu preciso saber quanto que é para saber se eu vou ter. Não, não, fica tranquila, eu vou arrumar para você, fica tranquila. Depois de muita insistência, ele me falou que ficava lá num valor que dava para eu pagar. Então eu deixei meio que desconfiada, peguei o WhatsApp dele e fiquei esperando que ele retornasse falando que o celular estava pronto. Peguei um outro celularzinho reserva que eu tinha só para esperar essa resposta. De repente, no outro dia, às 7 horas da manhã, ao invés de uma mensagem de que o celular estava pronto, eu recebi uma foto do Mahamud assim. O sorriso dele era meio de lado, porque eu acho que aquele dente de ouro, que era bem mais grande do que os dentes e a própria arcada dentária dele, incomodava. Então ele sorria assim, na foto. Bom dia! Eu falei: bom dia, o celular tá pronto? Ainda não. Por que ele tá me mandando foto então? Não sei. Na hora do almoço, com um suco de laranja. Esse árabe gajo tá querendo alguma coisa comigo?
No fim da tarde, uma foto com o meu celular. Tá pronto. Chegando lá, fui pagar pra ele, ele falou, não, 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 não. Dessa vez é por conta da casa. Você é uma moça muito bonita, tem namorado? Moço, namorado foi o que quebrou a tela do meu celular, agora é ex. Ah, quer almoçar amanhã? Ah, regalei o olho, porque eu já tinha visto a esposa dele com as crianças catarrentas. Falei, não, não, obrigada. Saí, deixei ele falando sozinho. No meio do caminho, o celular vibrando, a Moods, né, falando, calma, calma, por que você negou? E eu, querido, você é casado. Mas você me perguntou, eu não sou casado, nada, onde que eu sou... Ah, mas e a mulher que tava... É minha irmã, é minha irmã. Falei, tá. Mesmo assim, eu não tô muito afim, tô um pouco traumatizada, né? Eu acabei de levar um esporro do macho, que tinha acabado com tudo, não queria nada com ninguém, não. Obrigada, viu? Prazer. Mas todo dia, a Moody me mandava uma foto de bom dia. Sempre esse close. Depois de uma semana, ele começou a inovar, mandar foto só do olho. Ele tinha uma monocelha incomparável. Era tão grossa que dava um ar de bravo ogro nele. Acho que era por isso que ele não tirava, né? Pra passar essa coisa de... O celular tinha garantia de 6 meses. Com 4 meses ele começou a dar um tilt. E eu achava que poderia ser em alguma coisa que eu tinha mexido. Então lá fui eu levar pro Amude de novo. Dessa vez ele olhou pra mim, olhou pro celular e falou, o almoço não escapa. Como eu não tinha pagado nada, eu não sei nem com que cara de pau que eu tava indo lá por causa da garantia. Na verdade, eu acho que eu fui de novo porque depois de tanta selfie do Amude, eu tava até que me apaixonando por ele. Afinal, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Levei o dinheiro, coloquei na bancada, querendo dizer que eu era uma boa moça e que eu queria esse celular zerado. E ele novamente me devolveu o dinheiro e falou que eu voltasse no outro dia que ia estar pronto. Voltei no outro dia, ele disse que ia precisar de mais alguns dias porque a peça estava fora de venda. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, mas eu acabei voltando depois. E no que eu voltei, ele disse que precisava de mais alguns dias porque queria uma peça que tinha mais qualidade importada, que estava vindo sei lá da onde. Foi aí que eu falei, você tá me enrolando. E ele falou, sim, tô. E eu falei, por quê? Ele, é porque eu quero almoçar com você. Sorri e falei, só se você me confirmar que aquela mulher é sua irmã e não sua esposa. Aí abri o celular, a galeria de foto começou a mostrar tudo que ele tinha lá da irmã, que era do Líbano, e quem era o esposo, que maltratava ela, e que por isso que ela fugiu para cá, que ele trouxe. E a mãe, e o pai, e aí mandou áudio, e aí pediu para responder, e eles respondiam em português, e a menina me mandou vídeo, fez chamada de vídeo depois, e aí eu fui entendendo aos poucos que ela realmente era irmã dele e que ele ajudava a cuidar dela porque ela estava sem marido aqui no Brasil, com 3 crianças. O celular ficou pronto, mas não só pronto, ele ainda tinha uma capinha nova e um novo carregador. Eu fiquei olhando sem graça e ele falou, agora a gente pode almoçar? Como que eu ia falar não? Além do almoço ser grátis, o celular já tinha passado por 2 manutenções e eu não tinha tirado nem R$ 100 do bolso. O nosso primeiro anel de compromisso foi com o guardanapo de um desses almoços, porque aí ele começou a me convidar para almoçar esporadicamente e depois todos os dias, até pegar um guardanapo conversando comigo, enrolar, enrolar, enrolar. Com um ele fez lá meio que um mosaico de uma flor, o outro ele fez um anel e enfiou no meu dedo. Diz que todo dia, todo almoço ele ia enfiar um anel no meu dedo até aquele anel ser de verdade. Os encontros públicos foram para encontros reservados, mas a gente não passava do limite, era só beijinhos e abraços e assistir filme na casa dele. Até que uns meses assim, eu que já tava com vontade, o que eu não queria antes, eu já tava com fogo lá em cima, querendo que o Amude resolvesse a situação.
E aí eu perguntei, por que que a gente não avança daqui e ficar só até aqui? É porque você é muçulmano e tem que casar para fazer alguma coisa? E ele disse, não, é porque na verdade eu tenho um trauma, eu não sei nem se casar eu vou conseguir. Eu tenho um defeitinho. Tava bom demais. Esse homem, a gente sempre assistia filminho agarradinho, todo tipo e quantidade de comida que eu queria, ele comprava. O que eu precisasse, se eu falasse que eu precisasse de um chinelo, ele levantava na hora e ia comprar pra mim. Tudo isso sem ter nenhum tipo de relação comigo. Que defeitinho será que era esse que a Moody tinha? Mas é óbvio que era no meio da perna, né, gente? E o pior, eu não sei como é que aconteceu isso, mas ele disse que ia me mostrar. Eu falei, mas como é que eu vou ver isso se a gente nunca fez nada? Ah, mas eu preciso te mostrar, porque senão eu não vou ter confiança. Se acontecer alguma coisa na hora do vamos ver e você vê isso, vai. Talvez eu até não funcione de tão nervoso, de tanta ansiedade. Então eu acho que eu vou tirar uma foto, porque ver assim, mostrar é muito bizarro, né? E aí depois disso, se você gostar, se não tiver nenhum problema, a gente continua. Porque eu quero mesmo que você seja minha esposa, mas eu não vou mentir e fazer você casar comigo com esse defeitinho, sem você saber desse defeitinho, para depois dizer que foi enganada. Eu quero uma mulher que me aceite como eu sou. E eu já tava ficando com medo, porque a cada conversa desse defeitinho, ele parecia que virava um bicho de 7 cabeças. Eu tava com medo de saber o que que era. A gente continuou se encontrando e nada de mostrar a foto do defeitinho, nem o vídeo, nem nada. E sempre que a gente ia chegar nos finalmente de tirar a roupa, ele parava, dizia que vamos descansar, melhor você voltar para casa. E aquilo foi me irritando, me criando uma curiosidade que eu já não sabia mais o que fazer para conseguir. Uns 5 meses nessa enrolação, resolvi seduzir o Amores para entender o que tinha de tão escondido nessa coisa toda. Meu medo era que ele não tivesse pinguim, mas não era isso não, tá, gente? Eu sei que tá todo mundo pensando que é isso. No último encontro e jantar que a gente fez, eu falei, vou pra cima sem dó, sem piedade, nem que eu tiver que fazer uns tananana, né? Porque no começo era ele que estava super interessado em mim, agora era eu que estava super interessada nele. Eu queria que ele avançasse de noivar, casar e tudo. Então eu fui pro tananana, bebemos, sabe, fui pra cima mesmo. Então, pra cima, que ele ficou super animado e a gente chegou nos finalmente, com a condição de que seria tudo no escuro, mas é aquele escuro que não tinha nem um pontinho do vagalume para eu ver uma movimentação. Chegou a ser até mímica, de tanto que eu não podia olhar. E foi muito bom, e aí eu não entendi, porque tava tudo certo, pinguelim, o corpo que eu toquei, tava tudo certo. Juro, gente, quase que ele pediu pra eu me vendar pra não ver o que que tinha. E eu já tava desesperada do que poderia ser. Até que eu acho que depois de umas 4 vezes que a gente fez assim, ele resolveu fazer no claro, e aí eu fui percebendo, e olha que coisa estranha. Eu percebi o que era. Ele não comentou sobre, eu não comentei sobre, e a gente nunca falou desse assunto. Ficou uma coisa assim, olhou, respirou, entendi e resolvi seguir, porque pra mim não era nada absurdo, apesar de ser um pouco nojento e estranho, mas eu gostava dele, eu tava começando a amar ele e não me importava tanto essa parte física. O que que era, gente? Quando a gente resolveu fazer mais ou menos no claro, antes eu já percebia, mas como era gostoso, não tinha aumentado tanta atenção para isso, de que no contato eu sentia que tinha uma coisa que era mais forte, que eu sentia assim, né, embaixo na hora que ia. E aí, é o que, né? As bolinhas do Amude. Até aí tudo bem. Só que quando eu fui ver no claro, as bolinhas do Amude não eram bolinhas. Como é que eu posso explicar? Era uma coisa grande, esticada, pendurada, igual pele de frango. Não era pele de frango, era a crista de galo. Vocês já viram? Eu não sei se é esse o nome, que é crista de galo. Tem o bico do galo
Embaixo tem aquela coisa pendurada, que é uma coisa seca, que é só a pele grande pendurada. Então, as bolinhas do Amude era daquele jeito. Mas era exagerado, fora do normal. Era coisa que ficava balangando, assim, sabe? De velho mesmo, né? Os testículos. Era um aspecto bem feio. E isso incomodava ele. Tanto que ele não ficava muito tempo sem cueca, sem nada, não. Mas eu não gostei de ver, mas gostava dele e segui. Já nesse começo, o Amude também demorava muito para chegar nos finalmente. Eu não tô falando de 10 minutos. Eu não tô falando de 20 minutos. Eu tô falando de 1 hora e meia. E a cada vez que a gente fazia isso, aumentava. Tinha uma hora que eu já não tava mais aguentando mais aquela crista mole batendo em mim. Já não tava sentindo mais nada. Ele já tava meio murcho, meio arriba. E nada dele finalizar. E ele só parava quando ele finalizava. E aí, daqui a pouco a gente ia ficar 3 horas nessa coisa, já não tinha mais prazer nenhum. E aí eu fui perguntar pra ele, olha, o que que tá acontecendo? Você não quer ir no médico, quer fazer um exame? O que que é, né? E aí ele falou que não, que na verdade ele já tinha ido e que ele já estava passando por um tratamento que ainda não estava resolvendo, que diz que quando o homem bate muito a beringuela, mas assim, fora do normal, né? Ele tem dificuldade de chegar nos finalmente quando tá com uma mulher mesmo de verdade, porque ele tá acostumado com a mão que é diferente. É uma outra textura, aquela coisa toda. Então, ele fazia tudo, e aí, se não batesse a beringuela, não acabava, ficava nessa coisa com a mulher esse tempo todo até conseguir. E haja fôlego. E aí, mas ele explicou que estava tratando e falou que isso acontecia não porque ele não tinha mulher, porque na verdade a criação que ele teve com o pai dele foi uma criação que ele disse que é cultural. Gente, não é cultural, tá? Ele falou é cultural lá na família dele. Não quer dizer que todo muçulmano é assim, não, pelo amor de Deus, eu não tô querendo generalizar nada aqui. Mas que, além dele ser privado, né, de ter esse início de relação muito cedo, o pai dele meio que iniciou dele entender como ter uma relação com a mulher assistindo filmes, mostrando para ele filmes adultos. Então ele meio que viciou a se conectar a esses filmes adultos, ficou batendo muita beringuela e ficou só nisso ao invés de encontrar uma parceira. Quando ele foi encontrar, ele sentiu a diferença e aí tava tendo que tratar isso no médico. Até hoje ele tinha essa coisa dos filmes adultos que ele ainda não tinha conseguido se desconectar. É bizarro a situação, mas não é uma coisa que, tipo, me fazia mal, me fazia sofrer. Era uma questão que ele tinha e que ele tava buscando cuidar. Então, não tinha por que eu correr disso ou desistir de tudo. Não era o meu objetivo. Depois de aceitar tudo isso, ele falou que eu era a mulher da vida dele, porque eu entendia, porque eu tava aberta, porque era isso que ele queria, porque ele tinha medo de ser. Ó, ó o gás, gente. Porque ele tinha medo de ser largado por causa dessas questões e que tem certeza que o amor da vida dele ia entender essas questões. Ele resolveu me apresentar pra mãe dele, porque aí já queria noivar, já queria casar, já queria fechar o relacionamento comigo mesmo. E aí a parte de conhecer a mãe dele não foi nada legal, porque era uma mulher que era muito rígida, muito fechada e me perguntou muitas coisas. A gente via no olhar dela que ela me media e duvidava e questionava. Parecia que ela queria que o filho dela tivesse alguém ou da mesma religião ou que viesse do país dele mesmo. Isso é normal entre elas, mas eu via que ele fazia de tudo para que a mãe dele amansasse, sabe? Para amansar a fera. Isso foi no primeiro jantar. Eu praticamente não me mexi, fiquei rígida, porque eu tinha medo, sei lá, de sorrir ou de fazer alguma coisa e essa mulher achar que eu não era mulher pro Amude. E eu já tava naquela conexão até que possessiva e psicótica por ele, sabe? Eu queria casar, eu queria aquele homem, apesar de todas essas questões aí. Então a gente foi tendo encontros com a mãe dele, ele disse que até a mãe dele confiar
de que eu era uma pessoa que não ia desistir depois, que não ia largar o filho dela, que iria dar uma família, mas é aquela coisa, né? Ter a continuidade. Não ser aquela brasileira doida que desiste de tudo no meio da coisa, porque era assim que eles achavam que brasileira era. Então, eu já comecei a ir trabalhar na lojinha do Amude. Então, eu ajudava ele na lojinha, não era só uma, tá, gente? Ele já estava abrindo outras. Era um homem muito esforçado. Aí tinha que fazer a marmita dele. Eu fazia tudo isso já antes de noivar. Até a mãe dele bateu o martelo que a gente podia noivar. Depois de noivar, depois de um tempo, a gente casou. E nisso, a gente virou um casalzinho famoso ali do rolê. No nosso casamento aconteceu uma coisa estranha. Ele ficou enrolando para marcar a data, porque disse que tinha um primo que estava vindo lá do Líbano, que tinha que participar, porque era como se fosse um irmão para ele, porque ajudou muito ele em várias coisas, e agora ele tinha que ajudar esse primo, porque esse primo talvez ia morar com a gente, se precisasse, e que ele só podia fazer o casamento com a bênção desse primo, porque era ele que ia vestir ele, que ia conversar, que ia ter uma oração antes, já toda uma coisa. Então ficou esperando que esse primo chegasse pra gente casar. Quando esse primo chegou, eles beijam, né, no rosto. Mas eles se abraçavam e ficavam, e meio que eu fiquei assim pra escanteio, sabe? Tudo era, ai, o terno meu primo vai ver comigo, antes do casamento tem preparação de oração com meu primo, tudo que enfiava esse primo. E no dia do casamento, esse primo, quando chegou pra casar mesmo, eu não tava feliz não, gente. Ele me olhava estranho, tinha um ar, eu não sei o que aconteceu, eu não entendi muito bem a desse primo, mas casamos e depois de um mês, nem um mês, esse primo veio com a desculpa de que tinha que ficar em casa por causa que não tinha outro lugar até ele se firmar em um trabalho aqui no Brasil, sendo que ele já estava ajudando a Mude também nas lojinhas e as lojinhas estavam crescendo. Eu sei que esse primo dentro de casa não tinha privacidade nenhuma, porque eu tinha que estar sempre muito vestida, né? Uma exigência dele. E pra gente fazer amor era quase que impossível, porque não se podia fazer barulho, porque esse primo do nada ele acordava e pedia coisa, ou tava doente, parecia quase que um filho do Amude. E a gente simplesmente não teve nenhuma lua de mel que se prezasse, porque já na lua de mel o Amude não conseguiu chegar nos finalmente. E depois que esse primo chegou, aí que os finalmente não vinha mesmo, assim. Não tinha como ficar tanto tempo tentando, o tratamento não estava resolvendo e eu estava já me sentindo um lixo porque não conseguia dar o prazer necessário para esse homem. Esse primo começou a se intrometer, gente, em como eu fazia as coisas em casa, que estava errada, era a comida, era a roupa que não estava lavando certo. E esse primo começou a mostrar como é que era melhor, porque o Amude não gostava, se dava bem com esse comfort, porque essa comida estava muito fria, porque a comida era do outro dia e tinha que ser fresca pro Amude para ele. Começou uma competição entre eu e esse primo, que estava virando quase que a esposa nos serviços de casa. E eu falando pra Amude que eu já não ia mais suportar esse primo. Pra eu não ficar tão brava e perceber que ele também dava importância, atenção pra mim, pras coisas que eu falava, que não parecia, ele ia me levar pra gente sair sem ter esse contato com o primo dele, porque o primo dele tava o tempo inteiro atazanando quando tava os três em casa. Então ele me levou, né, pra aquele lugar, né, que a gente tem relação que é fora de casa, e pra gente ter uma noite maravilhosa. E lá, só depois de muito sofrimento, que o Amude conseguiu chegar nos finalmente. Eu lembro que ele até chorou de emoção, de que talvez o tratamento estivesse dando certo. Só que depois disso, eu lembro que ele me abraçou, ajoelhou, falou que eu era a mulher da vida dele, pela paciência e por eu não trair ele, essa coisa toda, né? E aí ele olhou pra mim e falou que ele tinha alguns desejos que talvez, se eu aceitasse, ia ajudar ele nessa parte, pelo menos a iniciar, a ele voltar a ter a finalização normal mais rápida, e depois depois de um tempo, a gente podia deixar isso. Que já que eu aceitava tanta coisa dele, ele se sentia seguro para se abrir comigo e falar sobre isso também. E aí foi que veio a bomba, que ele me falou que não só o pai dele iniciou ele vendo esses filmes, mas que depois ele também
teve meio que um lance com o primo dele, que por isso que o primo dele era desse jeito, e que ele se sentia bem e iria finalizar quando fizesse amor se tivesse mais uma pessoa na relação e que nesse caso era o primo dele. Eu não fiz nada até aqui forçado e nem depois do que eu vou contar aqui vai ser forçado. Gente, eu tentei, eu aceitei, eu achei que seria algo possível, eu queria experimentar, não foi nada que ele falou, ah, vou te ameaçar, vou deixar você sem dinheiro, não. Eu só tinha uma coisa na minha cabeça, eu não sei porquê, que era de salvar o meu casamento, que era de ter o amor do Amude, que era de ser um casal feliz. E eu também era aberta para essas coisas, que eu nunca tinha experimentado, mas que eu tinha curiosidade. E eu resolvi dar uma chance para isso. E já na primeira tracada que teve entre eu, o Amude e o primo dele, deu muito bom. O Amude chegou no auge muito rápido. E no começo dessa tracada, era o Amude, eu e o primo dele lá, né? Assim, como é que eu posso explicar? O primo dele fazia as coisas comigo, num primeiro momento. O Amude disse que gostava de ver. Só que na evolução disso daí, eu fui ficando de lado e a relação foi se consolidando com o Amude e o primo dele. Então, antes o Amude assistia, eu com o primo dele entrava no meio, depois ele ia já pro primo dele, já não tinha mais nem onde eu entrar no meio, eu só ficava nos beijinhos, quando eu via, eu tava tipo de lado assistindo os dois. Isso teve uma fase para que acontecesse, tá? E aí eu fui ficando mal com isso, porque eu era largada nos serviços de casa, eu era largada para ir, nem para ir no mercado, eles não me chamavam. Uma coisa que no começo deu muito certo, e ali tava tudo bem, nós três, a gente dividia as tarefas e tudo, eu fui sendo deixada para trás. Quando eu fui sendo deixada para trás, eu descobri que eu tava grávida. E aí se veio um surto todo porque não sabia se era do Amude ou se era do primo dele. E aí, ao invés deles ficarem felizes com isso, rolou um outro afastamento, porque ele disse que queria, se depois de um teste de DNA para saber de quem era, aí sim cuidar, porque quando a questão era filho, então tinha que ter uma responsabilidade, tinha que ser mais sério, e ele não queria assumir um filho do primo e nem o primo queria assumir um filho dele. Na verdade, eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo. Eles sempre se gostaram, eles sempre quiseram ficar juntos, e isso não era possível porque a mãe dele marcava território mesmo e não iria deixar uma situação dessa. Então ele enfiou eu para ter essa imagem para a mãe de que tinha uma mulher, mas na verdade ele não tava nem aí para mim, ele não tava nem aí se eu tivesse um filho, ele queria mesmo era viver esse amor com esse primo. E pelo que eu entendi, eles tinham tentado lá no Líbano, não tinha dado certo, ele tinha vindo para o Brasil para esse primo vir e ficar com ele aqui, mas a mãe e a família toda veio atrás, marcando território, e eles não conseguiam viver isso. E meio que eu entrei nisso daí para resolver a situação, mas ninguém estava interessado no que ia acontecer comigo ou não. Foram os piores meses da minha vida, porque ninguém queria saber se eu estava comendo, se eu estava bem, como é que estava a criança, ninguém estava nem aí. Eles começaram a sair só eles, a viver só eles, a nem olhar para mim, dar um bom dia, nem nada. Eu simplesmente fiquei largada na casa e a minha vontade era ir embora. Eu tinha medo de como eu ia cuidar dessa criança sozinha, de aonde que eu ia tirar dinheiro. E pelo menos essa parte eu era assistida se eu estivesse dentro da casa, porque ele teria essa imagem de esposa para continuar mantendo para a mãe dele. Só que eu acho que assim, como eu ficava em casa tentando ver algum trabalho e como grávida eu não conseguia, aí eu tentava estudar e eu lembrava que os dois estavam vivendo e eu tava ali enfurnada. Gente, eu fui virando um estresse, uma depressão, um medo, um nervoso, que eu acabei
né, que acabou saindo líquido vermelho de mim nos primeiros meses. E eu tinha que ir ao médico, só que, gente, eu peguei um médico que eu não sei se ele não tinha experiência ou se ele não tava nem aí pro que tava acontecendo. Não era particular, e esse médico, eu avisava ele que eu tava com dores, que tava saindo líquido vermelho, ele fazia uns exames que não tinha muito sentido, sabe? Meio que pra me empurrar, porque tava tudo bem, porque eu tinha que ficar descansando pra ver se eu ia conseguir ter o neném. E dessa forma, gente, infelizmente eu acabei perdendo o bebê. Infelizmente, para mim, no atendimento que não era particular, eles não viam a minha situação como grave. A Moody e o primo dele também não. Então, eu tive mais esse trauma de perder essa criança. E aí eu vi que depois disso, sem o filho, na situação que eu tava, eu iria ser jogada, largada, né? Mas o Amud jamais faria isso porque ele precisava da minha imagem para manter para a família dele e para a mãe dele, porque quando tinha jantar, quando tinha reunião, quando tinha tudo, era eu que ele colocava como a mulher da vida dele. E lá eu recebia flores, eu era tratada como princesa, mas era só na frente das pessoas, ou então para postar alguma coisa na internet, ou então na lojinha lá do Brás. Depois de tanta exclusão, de tanta doideira, eu surtei. Eu surtei dentro da casa, falei que não queria mais isso, que ia embora, que ele não estava cuidando de mim, que não era isso que ele tinha prometido. Dessa vez o surto foi real. Eu comecei a arrumar as minhas malas, eu fui para sair, e aí ele viu que ele teria um grande problema, porque seria um divórcio muito recente, ele não poderia mais ficar com o primo dele do jeito que se estava, porque parecia que nós éramos um casal e que o primo era muito próximo, que era muito amigo nosso. Então ele não ia poder viver aquilo, e parecia que a mãe dele já tinha uma ideia do que estava acontecendo. Então, se eu não estivesse lá como esposa, ela não deixaria ele morar sozinho com o primo. Parecia que ela já tinha pegado alguma coisa em algum momento no Líbano, não sei. Ela sabe como é mãe, né? Mãe, no fundo, sempre sabe o que realmente está acontecendo. Então, quando eu falei de vez que eu não queria mais nada, mesmo que eu tava sem dinheiro, que eu tava sem lugar para viver, mesmo com tudo que eu tinha passado, e mesmo amando a Moody, eu falei que não dava, mas eu não aguentava, porque chegou no meu limite de humilhação e de exclusão. Depois que eu perdi o neném, eu fiquei muito mal. Então, quando ele viu que eu ia deixar tudo, ele mudou, e o primo dele também. Então, eles voltaram a me dar atenção. Eles voltaram a me colocar nas saídas, nas coisas. E eu acho que nossa, eu tava tão afetada com tudo. E eu não tô falando de ter relações com eles, tá? Eu tô falando de simplesmente viver com eles como a gente vivia juntos antes. Eu aceitava um pouco de ter eles como companhia, mesmo sabendo tudo o que estava acontecendo. Eu não sei muito bem explicar como é que eu aceitei tudo isso, gente. Mas eu voltei, assim, a viver com eles como se tudo estivesse bem. E aí eu nem percebia que, na verdade, a maioria das coisas era fingimento da parte deles, porque eles sabiam que precisava da minha imagem ali, sabe? Eles tiveram tanto carinho de novo por mim que a gente chegava até a dormir na mesma cama. Porque eu tinha algumas crises, eu ficava um pouco triste, e aí eles faziam de tudo, me comprava chocolate, fazia as coisas, e a gente, assim, dormia junto, não tinha nada de relação tal, porque eu tava super assustada e mal com o que tinha acabado, com o que tinha acontecido, e assim foram passando meses e meses, até a gente voltar a ser aquele trio de novo. Só que aí, gente, em um dia desses, eu acho que a mãe dele começou a perceber, talvez, mudanças minhas no comportamento, na hora de responder, o cara triste, essas coisas todas. E um dia, a mãe dele fez uma cópia da chave da nossa casa. E essa mulher entrou de noite pra madrugada, enquanto a gente estava dormindo. A gente deixava a porta do quarto aberta porque não tinha mais ninguém morando com a gente. E essa mulher pegou nós três na mesma cama. E aí que vem o surto. Essa mulher em nenhum momento julgou o filho dela.
e brigou com o filho dela. Ela veio brigar comigo, como se ela tivesse visto eu traindo o filho dela com o primo. O meu marido e filho dela levantou da cama, no susto, e começou a falar e repetir o que ela falava, como se ele não soubesse do que estava acontecendo, como se eu fosse a única culpada, como se ele não gostasse e não participasse disso. Então, a culpa veio toda pra cima de mim. Nessa briga, essa mulher veio pra cima de mim, pegou o cabo da vassoura, começou, ela, sabe, eu tive que fugir pra rua e ela tacando a vassoura em mim. E aí foi desse jeito que eu acabei fraturando uma costela. Em nenhum momento ele assumiu que tinha algo com o primo, em nenhum momento ele assumiu que ele gostava daquilo, que foi ele que deu a ideia, que foi ele que iniciou tudo e que na verdade o que ele queria era aquilo. E a mãe dele não só passou a mão na cabeça dele, como aceitou e me julgou como culpada para todos que me viram na rua com ela tacando o cabo de vassoura em mim, para todos da família dessa forma. Foi esse pedido de divórcio. Eu tive toda uma recuperação bem pesada por causa dessa costela que eu fraturei. E ainda fiquei como a vilã, safada, tarada, louca, bizarra da história. Manas e manos, eu sou muito conservadora nessa parte. Não sei, o mundo. Não posso falar que o mundo tá virado, né? Porque cada pessoa faz aquilo que se sente bem. Eu não sou dessas pessoas que curte essa coisa de ficar com vários, essa troca toda. Eu respeito o gosto das pessoas, né? Quem quer ficar com homem, quem quer ficar com mulher, não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum problema com isso, mas não aceito essa coisa de, tipo, mais de uma pessoa, sabe? É muito pra minha cabeça. Minha cabeça não é aberta a esse ponto. Então, eu prefiro não falar sobre pra não ser preconceituosa de alguma coisa que eu ainda tenho que, talvez, ter mais conhecimento pra falar. Eu vou deixar a reflexão pra vocês, porque eu não aceito, sei lá, às vezes tô conversando, conhecendo um cara e eu vejo que ele tá conversando com outra, pra mim eu já corto aí, assim, pra mim isso já é eu sou 100% monogâmica, monogâmica e sei lá, eu acho que o meu valor é assim, né, eu acho isso muito, então eu não consigo imaginar uma pessoa que casou e que consegue aceitar isso dentro do lar. Então, pra não julgar, eu vou deixar pra que vocês reflitam. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.